Você quer aprender a desenhar, mas não sabe por onde começar? Eu já passei por isso. E não é fórmula de vídeo, não. Eu realmente passei por isso. Obviamente, quando eu era pequena, eu sempre rabiscava, né? Tudo que via pela frente. E sempre rabiscando, sempre colorindo. E conforme eu fui crescendo, eu fui vendo as figuras e eu ia copiando. E eu lembro que eu já tinha uns 11, 12 anos, eu copiava as figuras da Hanna-Barbera, que eram os desenhos que a gente via na televisão, nos gibis, né? Não sei se ainda tem criançada aí que curte gibi. Hoje a maioria das bancas de jornal já nem existem mais. E copiava aquelas figurinhas, personagens da Disney, e copiava. Você não sabe por que o desenho tem aquela proporção, né? Você consegue copiar direitinho lá o tamanho da cabeça, o tamanho do corpinho, o pé, a mão, mas você não sabe por que chegaram àquela medida, você não sabe por que a parte mais clara está naquele lugar, porque você não entende de luz e sombra, você só sabe copiar. Você é uma excelente máquina de Xerox. Mas quando eu saí de Ribeirão Preto, quando eu saí de lá, fui morar em Atibaia, eu tive a oportunidade de fazer realmente um curso de desenho, que era o meu sonho, né? Fui fazer um curso de desenho oferecido pela própria prefeitura da cidade de Atibaia, e ali eu comecei a desenvolver e aprender as técnicas, aprender anatomia, aprender proporção, perspectiva, luz e sombra. E nossa, a qualidade dos meus desenhos melhorou muito. Hoje em dia você tem a facilidade da internet, tá tudo na sua mão, né? Agora, quem não sabe como organizar este processo de aprendizado, muitas vezes se vê perdido. É tanta coisa, mas é tanta coisa. Por onde eu começo? E foi por isso que eu montei esse vídeo de hoje, para mostrar para você que existem técnicas e que você precisa saber quais são, para que você possa dar prosseguimento no seu aprendizado, para dominar as técnicas que vão fazer de você um desenhista. E hoje você vai conhecer essas técnicas que são chamadas de fundamentos do desenho. São 7 técnicas básicas. E o próprio nome já diz, são fundamentos, ou seja, são as técnicas básicas necessárias para você conseguir desenvolver um desenho com autonomia. No começo você vai copiar algum outro desenho? Vai! Isso é básico de quem está começando. Você vai sentar, vai copiar. Inclusive, se você for até o final dessa aula aqui, você vai ter mais uma aula de desenho hoje, como eu fiz no vídeo anterior, falando como você pode desenhar tudo, se você levar em conta algumas técnicas básicas. Dá uma olhada aí nesse vídeo que eu estou explicando lá. E no final teve um bônus para quem acompanhou a aula, que nós aprendemos a desenhar o Olaf, que é uma figura extremamente simples da Disney e que eu até pesquisei, que é uma das figuras mais procuradas para quem está querendo aprender, começar a desenhar. E a aula de hoje também tem. E as próximas aulas também serão assim. Você aprende uma técnica, aprende um conteúdo e no final você vai aplicar aquilo que você aprendeu. Os fundamentos do desenho basicamente são 7 e nós vamos ver aqui um por um deles. Nas próximas aulas eu vou tratar com mais profundidade cada um desses fundamentos, com exemplo, com caderno de exercício e assim por diante. Então vamos lá conhecer rapidinho? Linha, olha aí, é a base inicial usada para definir contornos, limites e detalhes, retas horizontais, retas verticais, diagonais, onduladas, espirais, zigue-zague, enfim, uma infinidade de linhas que nós precisamos dominar. E aí você pode, obviamente, começar a pesquisar sobre linhas. Tem vários exercícios na internet, você pode pegar um deles, pega uma folha, pode ser folha usada, porque é só mesmo para você fazer o exercício.
e começa a ir rabiscar. Para que você precisa fazer esses rabiscos? Para você começar a treinar a sua mão e conseguir fazer o traço que você quiser com qualidade, sem ficar rabiscando pedacinho por pedacinho, aqueles traços cabeludos que parece que você está vendo de longe, né? O desenho do horizonte, cheio de pelinho. Então, não é para aquilo não acontecer, você vai aprender a soltar a mão e fazer um traço reto, ou de cima para baixo, de baixo para cima, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, ondulado, com mais pressão, com menos pressão. E isso vai melhorar em muito a qualidade do seu desenho. Próximo fundamento, formas 2D e 3D. Olha aí, envolve transformar formas simples, quadrados, círculos, triângulos, em formas tridimensionais, cubo, esfera, cones. Olha só a variedade de formas que nós podemos usar para desenvolver os nossos trabalhos. Como vocês viram aí, há uma grande diferença entre você fazer um desenho 2D e depois esse desenho 2D é 2 dimensões. Esse desenho ter 3 dimensões dá a impressão de ter volume. Uma coisa é você desenhar a casinha, outra coisa é você desenhar a casinha com o volume, mudando de posição, que já dá outra aparência, que já enriquece o seu trabalho. É só observar o exemplo aí. Fundamento 3. Perspectiva é a técnica de criar a ilusão de profundidade e espaço tridimensional em uma superfície plana. Quarto fundamento, luz e sombra. Uso de diferentes tons de cinza ou cores para criar volume, peso e atmosfera. Vejam só essas figuras que eu estou colocando na tela aí. Quando nós observamos os objetos no nosso dia a dia, nós não vemos as linhas, mas nós conseguimos determinar o contorno daquela forma muito por conta da luz e da sombra que ela causa dentro do ambiente. E agora nós temos o quinto fundamento do desenho, proporção e anatomia. É o estudo do tamanho das partes em relação ao todo. Isso é essencial para desenhar figuras humanas e animais de forma correta. E não é só figura de animais e figuras humanas. Os próprios desenhos, agora eu estou falando de desenho animado, personagens de cartoon, esse tipo de coisa, né? Tanto como mangá, personagens da Disney, enfim, o universo animado aí, existe uma proporção, existe uma razão para o tamanho do Mickey, existe uma razão para o tamanho do Pateta. Você pega um exemplo, o Ursinho Pooh, eu acho ele muito fofo e ele é muito simples de desenhar, então ele é um excelente exemplo de relação à proporção. Né? Você tem lá a proporção que faz com que ele seja aquele bichinho fofurucho, rechonchudo que a maioria do público gosta, mesmo gente de mais idade curte aquele personagem. Então você tem que entender de proporção porque existe um tamanho para se fazer, né, um padrão para se criar o tamanho de um adulto, e existe a proporção para você criar o tamanho de uma criança. E aí nós temos a sexta e penúltima técnica de fundamentos do desenho, que é a cor. E a cor envolve a teoria das cores, temperatura e como elas interagem entre si para transmitir emoção e realismo. A cor é muito usada na hora de se definir o cenário e o ambiente. Sétimo e último fundamento do desenho é a composição. Olha só, é a organização visual de todos os elementos no papel para guiar o olhar do espectador. Você viu alguns exemplos aí? E um exemplo, acho que mundialmente conhecido, é a própria Mona Lisa. Olha como que o Leonardo da Vinci fez você direcionar o seu olhar para as coisas que ele queria que você prestasse atenção na tela. Nas próximas aulas eu vou abordar cada um desses fundamentos. Como eu falei para vocês, eu vou fazer uma aula
para cada um deles, com exemplos, exercícios práticos, e essas aulas você vai praticar, praticar e praticar, mas que serve também de referência para você buscar outros trabalhos na internet, outros desenhos para você começar a analisar, estudar e aprender a como fazer o seu. Não é muito complicado não, tem um pouquinho de paciência, a gente já chega lá. E agora vocês fiquem aí com esse exercício prático, ensinando como desenhar um personagem extremamente fofucho para vocês. E apesar do personagem ser infantil, vou ensinar várias técnicas dentro desse desenho que você pode aproveitar para replicar em outros desenhos que você queira copiar, até copiar da forma correta. Então, segue aí que não acabou ainda não. Vamos começar então a parte prática da nossa aula. Eu falei para vocês que no final da aula eu ia trazer um personagem. E aí eu fui estudar sobre esse personagem. Fiz alguns estudos, porque eu nunca tinha desenhado esse personagemzinho aqui, que vocês reconhecem, né, da Disney, que é o Piglet, e que também é conhecido como Leitão, da turma do Ursinho Pooh. Fiz alguns esboços, fiz algumas medidas. Eu fui analisar esse desenho para saber qual era a proporção dele, para conseguir fazer tudo direitinho. Olhei referências. Gente, não há problema em você olhar referências, né? Pesquisar. Você precisa ter referências. Referências visuais. Por que você precisa ter referência? Pense, você jamais conseguiria desenhar vamos lá, um unicórnio se você não soubesse o que é um cavalo. Não faz sentido, né? Você precisa ter essa referência, precisa conhecer um cavalo. Então, quando você vai fazer um desenho a primeira vez, que você não conhece, você vai pesquisar. E volto aqui. Eu fui pesquisar o leitão. Fiz alguns esboços, tirei as medidas dele para poder fazer o desenho e explicar para vocês direitinho como é que funciona essa brincadeira. Ah, mas eu não gosto do leitão, isso é coisa de criança, isso não me interessa. Mas preste atenção, eu estou trazendo uma técnica para você, onde você conhecendo a técnica, sabendo fazer as medidas, sabendo o que analisar no desenho que você gosta, você vai conseguir reproduzir. Eu expliquei para vocês, eu vou usar esse desenho de referência, depois eu vou fazer um para vocês, passo a passo, para vocês verem como é que funciona. Eu falei para vocês no desenho do Olaf que um personagem, seja qualquer um, tá, gente? Pode ser lá o personagem do Superman, seja qual for o personagem que você for desenhar, você vai tirar as medidas e vai montar o seu desenho sempre da mesma forma. Então eu vou explicar com um desenho bem simplesinho, bem fácil. E numa outra aula só voltada para isso, sobre proporção, esse tipo de coisa, eu vou explicar e entrar em mais detalhes. Por que eu estou explicando agora? Porque nós estamos falando dos principais fundamentos básicos do desenho, onde nós falamos sobre linha, sobre sombreado, volume, figuras geométricas, e assim por diante, colorização, né? A parte de cor, a parte de sombra, tudo isso compõe um desenho. E nesse desenho, por mais básico que ele seja, ele tem tudo isso. Você tem o círculo, você tem o triângulo. Eu vou até traçar aqui, por cima desse desenho, depois eu vou fazer outro, né? Ó, a gente tem aqui o círculo. Se você observar bem, você tem aqui, vou até fazer um pouco mais forte, ó. Você tem o triângulo nas orelhinhas do leitão. Você tem um triângulo no nariz dele. Você tem aqui as bolinhas do olho. As mãozinhas dele, ó, tudo redondinha.
O corpinho dele tem um círculo aqui. Nós temos o círculo nos pezinhos. O corpo dele todo é feito com linhas curvas, delicadas, aqui. Então, por mais que você acredite que é um personagem infantil muito simples, que não tem, né, muitos detalhes e que não é do seu interesse, mas saiba que o princípio de construção dele vale para outros personagens também. Por isso que eu trouxe ele como modelo. Vou fazer um para vocês verem o processo de construção desde o início. Vamos lá? Então, vou começar explicando pela questão da cabeça. Qualquer personagem sempre se começa pelo tamanho da cabeça. Eu vou fazer o tamanho da cabeça aqui não muito pequenininho, porque é o seguinte, independente de você estar desenhando um personagem como esse aqui, o Leitão, que é pequenininho, todo delicadinho, ou você desenhar o Superman, aí, como vocês podem ver na tela, sempre vai ter, para ele ficar no tamanho proporcional, a altura do personagem vai ser medida de acordo com o tamanho da cabeça. De acordo com os gregos, lá na Grécia Antiga, eles definiram que o tamanho ideal para se fazer se desenhar uma pessoa era de 7 cabeças e meia. E essa medida muda quando a gente vai aprender o desenho clássico acadêmico, a gente aprende nessa proporção. Eu, como tenho um pouquinho, eu vou confessar para vocês, como eu tenho um pouquinho de preguiça de fazer muita conta, eu uso a medida de 8 cabeças. E para mim tá ótimo. E quanto menos quantidade de cabeça você tiver, mais infantilizado fica o desenho. Então vamos à questão do leitão. Eu vou medir a melhor forma. Você pode usar uma régua, tá? Mas eu vou fazer de uma forma bem fácil, que se você não tiver régua em casa, você consegue resolver isso. Tá vendo aqui a unha? Coloco a unha aqui no lápis e vou colocar nessa marcação aqui. E vou ajustar a ponta do lápis. Então, põe a unha aqui, medir. Esse é o tamanho dessa cabeça aqui. Vou colocar perdão, a minha unha nessa medida aqui, bem em cima ali. Vou virar um pouquinho o lápis e vou marcar, ó, a segunda cabeça. Vou usar o mesmo processo aqui. O leitão, a medida dele é de 2 cabeças e 2 terços. Teve uma aula aí, a aula sobre tintas, mistura de tintas, que eu falei para vocês. Arte é matemática. Aqui também, você precisa entender. Você pega uma parte, quem faltou na aula de fração lá na escola, hein, gente? Você pega uma parte, você divide em 3 partes iguais, você usa 2 partes e você tem 2 terços, é isso? Lembram dessa continha lá na escola? Então, aqui é a mesma coisa. Ele não tem 3 cabeças, ele tem 2 cabeças, a altura dele é de 2 cabeças e 2 terços. E agora vamos lá, vamos fazer um círculo, que a carinha dele na verdade não é bem um círculo, uma bola. Aí eu vou fazer, aqui eu tenho o corpo. O corpo dele vem aqui a segunda cabeça, a medida da segunda cabeça. O corpo dele desce um pouquinho aqui. E eu vou fazer ele de frente para não dificultar a vida de vocês, tá? Então, ó, a largura da cabeça e o quadrilzinho dele é um pouquinho mais largo que a cabeça, pouquinha coisa. Vou fazer ele aqui, ó, na parte de baixo, que é onde está, observa aqui, o quadrilzinho dele, né, com a barriguinha, aqui mais na parte de baixo. Vamos lá. Então, eu tenho aqui.
E essa parte aqui que sobrou, eu vou fazer os pezinhos, vou fazer bem simplesinho também. A cabeça dele, você vai dividir ao meio. E você vai pegar uma partezinha aqui de cima. Porque aqui em cima é onde tem esse recorte aqui, ó. Que a cabeça dele, a partir de um certo ponto, é mais fina. Ele tem as bochechinhas. Estão vendo aí, gente? Ele tem as bochechinhas, ó. Ele tem as bochechinhas aqui. E essa parte da cabecinha dele é mais estreita. Então, o que eu tenho aqui? Eu vou pegar aqui. Essa parte da cabeça dele é mais estreita. Eu vou desenhar ele de frente para ficar fácil para todo mundo. E aqui eu posso colocar as bochechinhas dele. Que eu vou fazer ele sorrindo, ele vai estar com a bochechinha mais larga. Eu tenho ele aqui, assim, vai aqui. Nessa parte do meio aqui, é justamente onde está o focinho. Eu ia falar, focinho de porco não é tomada, né? Piadinha sem graça. Olha só, ele tem o focinho. Aqui tá o focinho dele. Os olhos ficam mais ou menos nessa linha de cima aqui. Ele tem uma bochechinha aqui, mas dependendo da posição em que ele está. Eu não vou fazer a bochechinha para não ficar um traço muito pesado no rosto dele. Eu vou só insinuar aqui a bochechinha. E o olhinho dele é uma elipse. Parece um oval, mas é uma elipse. É um círculo puxado. Ó, é uma elipse. Aqui embaixo eu tenho, se eu fosse fazer a bochechinha dele, aqui continuaria a bochechinha, ó. Mas eu não vou traçar, eu vou fazer só uma partezinha aqui da bochechinha dele, para poder pegar o sorrisinho dele, aqui, ó. E o sorrisinho dele é bem pertinho do nariz. Então, o sorrisinho dele é aqui, ó. Bem pertinho do nariz. Eu vou fazer ele com a boquinha fechada para ficar mais facinho para vocês. E ele tem aqui um tracinho, como se fosse de um queixinho dele. Eu posso até deixar, tá muito largo esse rostinho dele aqui, desse lado principalmente. Então, eu posso até deixar um pouco mais fino. Deixar um pouco mais fino aqui. E vamos continuar. As duas orelhinhas dele, eu falei para vocês, são como triângulos, mas qual é a medida da orelha dele? Eu medi e se eu pegasse essa cabeça, eu vou riscar para fora aqui, ó. Deixa eu ver aqui, dividir em 3. 1, 2. Tá mais ou menos, né? Mais ou menos. Tá muito certinho, não. Se eu dividisse a cabeça dele em 3, a medida da orelha, da cabeça até a ponta, dá 2/3 da cabeça. Então, se eu pegar aqui, ó, vou usar a unha e o lápis de novo, ó. Puser a unha nessa medida aqui e esticar o lápis até essa linha aqui, ó, que seria a linha dos 2/3. Aqui também dá para usar, ó, porque aqui eu também tenho 2/3 aqui, mas vamos lá. Ó, basicamente essa medida que eu tenho aqui, dos 2/3, é praticamente a medida que eu tenho aqui. Aqui fica um pouquinho menor. Ó, medi, minha unha tá aqui e a ponta tá aqui. Eu vou aqui, ó, na orelhinha dele, vou pegar na linha da cabeça dele aqui e vou traçar um risquinho ali, vou traçar um risquinho ali. O que eu observei é que dependendo da expressão dele, quando ele está feliz, as orelhinhas dele geralmente estão para cima. Quando ele está meio jururu, as orelhinhas dele estão para baixo. Tem outro detalhe também. A sobrancelha dele fica bem aqui em cima e é como se fosse um triângulo. A pontinha de um triângulo ali, ó. Tá? Você faz ali
Isso porque ele tá feliz, né? Então a sobrancelha dele tá lá em cima. E aqui eu tenho a orelha, que ela faz uma curvinha aqui e liga aqui. Olha só, a orelhinha dele saindo aqui, ó. Então eu vou aqui com a orelhinha, aí eu venho, faço uma barriguinha aqui e quase como uma folha, ó. Temos a orelha dele. E aí eu tenho o corpo. O corpo dele é um pouquinho mais. Aqui tá a medida da segunda cabeça, ó. Segunda cabeça. Cadê? Tem aqui uma cabeça, duas cabeças. Aqui seria a terceira, mas ele não tem 3 cabeças, ele tem 2 cabeças e 2 terços. Olha as continhas entrando aí. Para fazer o corpinho dele, eu tenho que usar uma linha. Ele não tem o pescocinho muito fino, então eu vou pegar aqui uma linha do pescocinho dele aqui, que é todo emendado com o corpo, e vou fazer aqui, vou arredondar e saiu a cabecinha dele aqui. Eu vou pegar o bracinho, vamos pegar um bracinho, fazer um bracinho bem simples aqui. O bracinho dele sai daqui. Ele tem essa medida aqui, que é onde passa uma das linhas da roupa dele, depois a outra passa bem aqui embaixo. Então, a roupinha dele aqui é com listas, e eu usei as listas para saber mais ou menos onde está a posição da mão dele. Aqui é quase no final da barriguinha dele. A altura da mão dele está mais ou menos nessa lista de cima aqui. Então, ele tem o bracinho que vem até aqui, uma linhazinha assim, ó, curva. Ele não tem dedinhos, ele tem a mãozinha aqui, que difere porque o braço é mais grossinho aqui. Tá, essa é a mãozinha dele. Aí a roupinha dele tem as listras. Mais uma e mais uma. E o outro bracinho, muitas situações eu vi que ele tá com o bracinho para trás, mas esse aqui eu vou fazer ele com o bracinho para cima. Esse bracinho, o cotovelo do bracinho dele tá mais ou menos, deixa eu ver aqui da bolinha, tá mais ou menos aqui, mais ou menos por aqui, na metade desse braço aqui, ó, é onde tá o cotovelo dele. Então, o bracinho dele vem até aqui, assim, vem aqui, encosta aqui. Aí ele coloca, ele tá com a mãozinha aqui, ó, na frente do queixinho, pertinho do ombro, então tá mais pra cá. Aí ela desce aqui, bem mais aqui, nessa linha aqui. E aí ele faz uma descida aqui e uma dobrinha ali. Então, é como se ele estivesse, aliás, ele está com a mãozinha no queixo. Tá um pouquinho mais, a mãozinha ali tá um pouquinho mais para baixo, é mais reto aqui. O que diferencia a mãozinha dele é só essa curvinha aqui, e aí vem aqui. Aliás, tá muito grande. A mãozinha seria mais ou menos aqui. Aqui, a mãozinha tá mais ou menos aqui. Senão o braço fica muito grande. Fica fora de proporção. Então, a mãozinha dele tá aqui. Ela vem pra cá, porque ela tá saindo do bracinho. A carinha dele tá aqui. O bracinho tá saindo ali. Vem aqui, faz uma curva. E daqui é que sai a dobrinha da mão dele.
A mãozinha dele tá ali. Olha só. Tá aqui a mãozinha dele, perto do queixo. Aqui vem o bracinho. O queixinho aqui. Vamos reforçar a linha da cabeça. Gente, se vocês quiserem assistir a próxima aula, onde eu vou ensinar a colorir, para vocês trabalharem, é para iniciante, tá, gente? Para quem não tem habilidade nenhuma. Ah, mas eu não quero colorir um bichinho tão simples. Mas você aprendendo a colorir um simples e a dar volume a ele, você vai aprender a colorir qualquer coisa. Então, eu convido você, vou preparar a aula, vou colocar aí. Assim que estiver pronta, é só você vir no canal dar uma pesquisada. Bom, fizemos lá. Olha só como foi rapidinho. Eu sei a proporção do corpo pela medida da cabeça. Aí eu consegui criar as orelhinhas, porque também tem uma medida para isso. Não foi a olho. Se vocês olharem um desenho dele, tá lá as orelhinhas na proporção. Fiz uma carinha bem simples, para não ter muita complicação. Nos outros desenhos que eu fiz, nos estudos que eu fiz aqui, né? Eu fiz ele com os bracinhos em outra posição, ele sorrindo, ele aqui no rostinho tipo 3/4, com um sorrisinho aqui e a carinha de preocupação aqui. Mas eu escolhi fazer para vocês aqui só um sorrisinho, que é justamente para não dar tanto trabalho, que vocês ainda não têm muita prática, e conseguir fazer o sorrisinho dele. Ótimo. As perninhas dele, nós vamos fazer ela para fora aqui. Ele tem várias posições de perninha. Eu vi vários desenhos aqui. Eu vi com ele andando, ele com as perninhas aqui viradas para dentro, ele de perninha cruzada, e ele com as perninhas como eu vou fazer agora. Vocês vão falar assim, ah, já, mas tá parecido. Sim, tá parecido, só que eu procurei usar outro rostinho para ficar mais fácil para vocês. Viu que quando a gente conhece a proporção e onde estão cada elemento e como é o tamanho deles em relação ao restante do corpo, é muito mais fácil para você fazer. Então aqui, ó, a perninha dele aqui vem do meio e ela tá bem pouquinho separada aqui. É quase junto. Tem um espaço bem pequeno. E ele tem duas bolinhas também, né? 2 círculos aqui, um círculo aqui. Vamos colocar outro pezinho aqui e outro círculo aqui. Só que aí a gente vem com o traço, faz uma dobrinha que seria a solinha do pé. E a gente vem aqui, ele tem o pé mais salientezinho aqui em cima. Então, vou tirar essa pontinha aqui. E o pezinho aqui em cima na perna é magrinho e aqui embaixo é mais larguinho. Vou fazer a mesma coisa na outra perninha, para não ficar... Essa perninha aqui, eu até coloquei o pezinho dele um pouquinho mais para frente. Então, eu usei a bola não ficou tão de lado, ela ficou mais de frente, como se um pezinho estivesse de lado e o outro estivesse mais de frente. Aqui mais larguinho. Não tão gordinho aqui em cima, um pouquinho menos, porque ele vai ficar mais redondinho aqui, porque ele está quase de frente. E sobe aqui. E lá vai. E olha só. Fizemos o nosso leitão. Certo? Essa medida, essa proporção, serve para qualquer desenho. Ah, eu quero ver o desenho do... Vamos ver um aí que meu sobrinho gostava bastante. Do Naruto. Olha o desenho do Naruto aí e olha a proporção em relação ao tamanho da cabeça, a proporção do tamanho do corpo.
Quantas cabeças ele tem? Se você quiser que eu ensine um outro personagem, deixa o seu comentário aí. Se tiver o mesmo personagem, muita gente pedindo, com dúvidas, eu faço um vídeo só sobre o personagem que vocês pedirem. Tudo bem? Então, por enquanto é isso. Qualquer dúvida, deixa os comentários aí que eu tento esclarecer nas próximas aulas. E se você gostou dessa aula, ficou até o final, eu agradeço a sua presença. Deixa a sua curtida para eu saber que eu estou no caminho certo. Se você achou o que eu ensinei aqui legal para compartilhar com um amigo, compartilhe o vídeo. Um abraço para todo mundo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!